Olá, pessoal! Bem-vindos ao vídeo de hoje. Eu sou Marilene Tati e você está no canal Biscuit Decoração. E hoje eu vou ensinar para vocês como fazer esses dois pincéis modeladores, esse boleador e esses três frisadores. De uma maneira bem fácil, simples, econômica, que com um pouco mais de R$ 10 vocês vão conseguir fazer todas essas peças, tá? Então fique no vídeo até o final. Com certeza vocês vão conseguir fazer todas essas peças. Então, gente, para a gente fazer esses modeladores, a gente vai precisar de pedacinhos de pincéis que vocês já não usam mais. Cortem um cabo de pincel, dá para pegar uns 2 ou 3 pedacinhos. A gente vai precisar de alguma agulha de crochê que vocês não usem mais, já velha, porque tem uma peça que a gente vai fazer ali que ela precisa ser bem forte, não pode ter perigo de quebrar e nem dobrar. Então, o ideal seria uma agulha de crochê que vocês tivessem velha ou qualquer coisa que tivesse, que fosse bem durinha. Aqui eu vou usar uma chavezinha de fenda também, é uma chave que eu tinha aqui velha, uma chavezinha de precisão, que eu vou utilizar para fazer uma ferramenta. Palitos bem resistentes também a gente vai precisar. E vamos precisar também de silicone, esse silicone acético. Vocês conseguem, em qualquer loja de ferragem, vocês conseguem esse silicone. Então, pode ser em bisnaga pequena, assim, ó. Essa aqui eu paguei R$ 10. Uma bisnaga dessa dá para fazer umas quantas peças. Eu vou utilizar hoje eu vou pegar desse maior aqui, que pode ser também, porque como eu uso bastante, eu compro sempre esse grande aqui, tá? Então, vamos começar nossas peças. Também a gente vai precisar de amido de milho. Vamos fazer primeiro essa peça aqui, ó. Essa peça aqui tem bastante utilidade. Aqui eu fiz numa vez, deixei secar e depois fiz o outro lado. Aqui um lado ele é mais grossinho e aqui mais fininho. Então, essa peça que fui eu que inventei, porque eu vi necessidade de uma peça assim, então eu inventei. Que aqui eu consigo modelar, fazer acabamento nas minhas peças, fazer boquinhas, porque ele não gruda, esse silicone não gruda no biscuit, então ele é bem fácil para a gente modelar. Então, coloque um pouco de amido de milho e a gente vai, então, colocar um pouco de silicone aqui. Daí vocês vão vendo a quantia, não precisa ser muito, porque ele rende bastante. Conforme a gente vai colocando o amido, ele vai aumentando o volume, tá? Daí vocês vê mais ou menos uma colher e meia seria mais ou menos. Aqui vamos ver se dá pra gente fazer. Então aqui a gente vai misturar bem isso aqui até deixar uma massa bem firmezinha. Ela tem que ficar até mais durinha o que vocês conseguirem, porque ela tem que ficar bem dura, ela não pode dobrar e nem ficar flexível. Então, tem que deixar colocando o amido até deixá-la bem durinha. Então, aqui a gente vai fazendo a mistura até deixá-la bem firmezinha. Pode pegá-la na mão. Vamos misturando isso aqui, ó, o amido, pode ir botando. Fazendo a misturinha, eu já vou mostrar o ponto para vocês como é que tem que ficar. E daí vocês têm ao lado sempre um paninho seco, que antes de a gente começar a modelar, tirar o que fica nas mãos com um paninho seco, para não ficar com as peças com defeito, né? Vocês vão ver, ela tem que ficar durinha, mas não deixar que ela comece a rachar. E quando vocês estiverem fazendo, quando ela estiver no ponto, tem que trabalhar com ela bem rápido, porque ela seca muito fácil e muito rápido. Ó, ela ficou assim, ó, bem durinha. Agora a gente vai ter que trabalhar bem rápido para não deixar secar. Aqui eu peguei um palito que eu tinha, ele é bem grosso, bem resistente. Então, não é tão grosso, é mais ou menos da espessura, um pouco mais grosso que a espessura de um palito de bambu. Aqui a gente vai encapar esse palito. Vamos fazendo um rolinho, agora tem que ser bem rápido. Já vamos fechando nas pontas. Vocês não enrolem muito assim, vocês apertem mais do que enrolem, porque
senão ele não vai ficar bem aderido ao palito. Então, vamos fazendo assim. Deixe mais gordinho no meio. Vamos afinar aqui, eu acho que vai sobrar um pouco. Vamos afinando na ponta. Arredondando. O outro lado também. Um lado a gente vai fazer, eu vou fazer mais fininho para detalhes menores que a gente queira fazer. Agora sim, de leve, vocês podem colocar aqui. Afinem do lado. Afinem do outro. Aqui não precisa estar muito direitinho, muito certinho, porque a gente vai aproveitar mais as pontas na modelagem. Esse aqui vamos fazer bem fininha a ponta. Ele tem que ficar bem lisinho na ponta, que é a parte que depois a gente vai ocupar no biscuit. Agora esse aqui a gente vai fazer um pouquinho mais grosso que o outro lado. Ó, rente ao palito. Vão alisando. Daí assim, quando vocês usarem ele, que caso grude algum pedacinho de massa de biscuit nele, vocês não tirem com a unha aquele pedacinho, vocês umedeçam para não estragar, né, o pincel. Ó, esse aqui ficou mais grossinho e esse mais fininho. E essa pecinha, então, aqui tá pronta. Agora vamos deixar secar. Vocês podem deixar até secar de um dia para o outro, que até é melhor. Tá? Então, vamos para a segunda peça. Aquele pedacinho que sobrou ali que a gente tirou, já vamos aproveitar ele e vamos fazer um pincel modelador. Ó, deixo bem redondinho. Aqui eu usei uma chavezinha, tem que ser um material bem duro aqui, porque depois a gente vai forçar. Quando for bolhar alguma coisa, a gente vai forçar, então tem que ser um cabo bem duro, senão a gente acaba quebrando. Aqui alguma coisa de metal. Aqui vamos só arredondar. Essa ferramenta aqui também é bem útil para bolhar pétalas de flores, essas coisas. Depois eu vou mostrar para vocês a utilidade de cada um, que vocês vão gostar. Deixa bem redondinho. Ó, ele ficou assim, ó. Então, agora a gente vai fazer esse aqui, ó. Esse aqui que vocês precisam de uma agulha de crochê, ó. Pode ser uma velha. Eu tirei a pontinha, dei uma lixada para depois não cortar aqui a ponta, tá? Esse aqui também é excelente para fazer acabamentos nas peças. Vou mostrar para vocês. Daí, para fazer acabamentos, ó, ele é excelente, ó. Para afinar folhinhas, flores, ó. A ponta aqui também vocês utilizam ela para fazer, ó, marcações. Então, vamos fazer essa aqui, ó. Então, eu coloquei mais ou menos 1,5 colher bem cheia de silicone. E então, a gente vai fazer o mesmo processo que a gente fez no outro. Vamos fazer a mistura e deixá-la bem dura. Ela tá bem no ponto. Então, vamos tirar aqui, vamos fazer um rolinho. Aqui a gente vai cobrir em toda a extensão da agulha. Essa agulha vai ficar toda tapada aqui dentro. Vamos cobrir, tem que ser bem rápido, gente, para não passar do ponto, senão ela começa a ficar muito dura, vocês não conseguem mais trabalhar. Então, tem que ser tudo bem rápido, depois de pronto. Aqui vamos cobrir toda a extensão. Aqui a gente vai fazer a parte mais afinada. E aqui na ponta a gente vai deixar redondo, que aqui também vai ficar um bolhadorzinho, um bolhador menor. Sem apertar, vocês só fazem o rolinho, deixar ele quanto mais lisinho vocês conseguirem. Pegue com delicadeza para não marcar. Essa aqui vai ser a parte redonda. Sempre bem encostando na agulha aqui, ou quase. Não deixar muito o excesso aqui, porque senão depois ele fica mole. Vocês vão tateando aqui para ver onde tá bem a pontinha, ó. Ali tá a pontinha e aqui a gente vai fechar. Bem encostadinho da ponta. Vamos fechar e aqui a gente já vai fazer a pontinha. Esse aqui também serve para fazer boquinha de boneca, ele é bem bom. Deixe bem fininho, bem encostadinho da ponta. Aqui vamos arredondar bem ele.
Deixar com um acabamento bem... Passar um pouquinho de amido e fica melhor para arredondar. Dá mais uma alisadinha. Ó, daí ele ficou assim, então, tá? Ficou bem na pontinha da agulha aqui, ó. Pode afinar. Enquanto vocês conseguirem que ele não tá duro, vocês podem ajeitando, ó. Vamos ajeitar a outra ponta, deixar bem redondinha e bem encostando quase na agulha aqui, ó. Bem redondinha. Ó, tá pronto mais um pincel, então. Então, aqui com aquele pedacinho que sobrou, ainda não secou, vai dar tempo pra gente fazer a outra peça que eu já ia ensinar pra vocês. Isso aqui é um marcador de pétalas ou um marcador de folhas, ó. É um frisadorzinho que a gente faz pétalas com ele. Depois eu vou mostrar pra vocês a utilidade dele. Então, aqui vocês vão fazer uma coxinha com essa massinha que sobrou. Não precisa ser nada assim muito retinho. Esse aqui é bem simples. Dá uma achatada. Esse aqui vocês podem afinar bem. Esse aqui ele vai ficar tipo um frisador, tipo um tapetinho com frisos. Aqui vocês vão pegar com uma esteca de gravatinha ou uma faquinha. Vocês só vão fazer marcações bem fundinha. Fazem uma no meio. E aqui vão fazendo várias, ó. Esse aqui para marcar, para fazer marcações em pétalas de flores, ele fica muito legal. Depois de seco, é só colocar a massinha aqui, ó. Ó, ele vai ficar, é esse aqui, ó. Aqui ficou um pouquinho maior. Mas melhor, pode fazer até maior se quiserem, que daí dá para fazer em qualquer tamanho de pétala. Pode dar uma ajeitadinha aqui, ó. Deixar ele bonitinho. É bem simples, só faz a plaquinha, faz as marcações e daí agora é só deixar secar aqui depois para fazer as pétalas. Então, aqui agora a gente vai fazer essa ferramenta aqui, ó. Aqui já preparei outro pedaço de massinha. Vocês têm que ir fazendo aos poucos, viu, gente? Fazem uma pecinha, fazem a quantia certa para uma peça, porque se vocês fizerem bastante dessa mistura, vocês não vão conseguir fazer todas as peças, tem que ser uma por uma. Aqui eu vou ensinar para vocês isso aqui também que eu uso muito para fazer flores, que ele é frisadinho aqui para fazer os miolos das flores. Então, aqui a gente vai precisar um pedaço de cabo de pincel que eu tinha ali, que a gente vai aproveitar. Vocês podem pegar até um palito, um pedacinho de madeira, alguma coisa que seja redondinho, pra gente fazer o cabo, né? Vamos fazer assim, ó. E vamos levando pra ponta e ajeitando, deixando bem lisinho. Eu gosto de fazer ele mais comprido, porque ele fica depois melhor pra gente pegar, ó. Ele vai dar mais ou menos o efeito dessa ferramenta aqui para fazer flores, ó. Vocês viram que é frisadinho, ele é mais ou menos esse efeito aqui, ó. Então, vamos arredondar. Tem que cuidar para não arredondar, tem que ser mais a mão aqui, porque ali ele fica oco dentro, ó. Então, vocês têm que ir apertando. Até se vocês quiserem, vão apertando, pode tapar todo o palito também, ele fica bom, ó. Aqui vai afina na ponta, pode puxar quanto puderem. Sempre apertando para não ficar aquele espaço ali dentro. Aqui, eu acho que esse aqui a gente vai tapar todo. Depois já vai ficar essa ferramenta para mim, eu vou gostar. Afine bem fininho na ponta. Vão ajeitando. Vou usar esse aqui, essa ferramenta. Aqui já vamos arrematar aqui atrás, que também dá pra gente usar depois como bolhador, ó. Um bolhador mais maiorzinho. Sempre juntinho do pincel aqui, ó. Vamos arredondar aqui, que já vai servir como um bolhador menor. Já vamos ficar com 3 tamanhos de bolhador. Aqui afina bem. Afina só na pontinha, aqui pode deixar mais gordinho. E aqui a gente vai fazer marcações, que nem a gente fez no outro, ó. Vocês viram que tem umas marcações, ó. Coloque aqui na palma da mão, um dedo segura aqui, ó, e vão fazendo marcações que vão para dentro. Pode aprofundar bem as marcações. Sem apertar, porque senão vocês se apertam demais, vocês vão desmanchando as marcações.
Pode, não tem tamanho certo, vamos fazendo bem aleatório. Ó, marcações assim. Tem que pegar bem de leve para não desmanchando. Porque ela tá mole ainda, ó. Pode fazer bastante marcações. Só a ponta que tem que ficar fininha aqui, ó. Essa ferramenta aqui eu uso muito também para me fazer as minhas flores. Eu vou passar para vocês bastante vídeo de flores e todos os meus vídeos eu vou usar essas ferramentas. Então, se vocês quiserem fazer já, e já, se ainda não é inscrito no canal, já aproveita e se inscrevam para não perder, que eu quero passar bastante vídeo de flores para vocês. Ó, ele ficou bem assim. Pode frisar bem a pontinha, ó. Aqui ficou lisinho, que vai ser um bolhador, e esse lado aqui ficou frisadinho, que é para miolo de flores. Vamos agora, a gente vai deixar secar aqui em cima dessa fibra. Vamos para o último modelo. Esse aqui é um tapetinho é de textura. Esse aqui ele facilita muito para fazer cabelinhos de boneca e até para frisar determinadas folhas de flores. Eu uso esse frisador. Ele é tipo uma imitação de uma palha de milho. Ele fica todo frisadinho. Então, a gente vai fazer esse tapetinho, ó. Ele é bem fininho. Para fazer cabelinho de boneca, ele é excelente. Como facilita o tempo da gente. É bem rapidinho. Só coloca aqui, aperta e já sai o cabelinho frisado. Então, vamos fazer esse tapetinho agora. Então, aqui eu já preparei mais uma quantia da nossa mistura. Vamos ao tapetinho. Faz uma bolinha. Tem que ser bem rápido, que o meu já tá quase secando. Faz meio quadradinho assim, ó. Vamos passar um pouco de amido para não grudar. Aqui vocês peguem um rolinho e deixem, vamos afinar isso aqui, ó. Como se fosse um biscuit. Pode deixar bem fininha, não? Mais ou menos assim, ó. Vamos ajeitar. Deixar mais ou menos num formato de um quadradinho aqui, para deixar bonitinho. Deixar ele bem lisinho, mas não muito fininho também, ó. Ele é fino, mas não é muito. Fazer mais comprido, porque se vai fazer cabelinho, algum cachinho, algum cabelinho mais comprido, daí fica com uma extensão boa. Aqui vocês vão pegar um estilete, mas tem que ter cuidado para não cortar. E vão fazendo vários frisinhos, ó. Fazem uns com estilete e depois a gente faz uns outros com a faquinha. Uma faca bem retinha e bem limpa, ó. Tem que ser bem rápido, pode fazer bastante, ó. Que aqui vai dar todo o efeito de cabelinho. Ele tem que ficar assim como uma palha de milho mesmo, bem frisado, bastante. Deixa eu ver como é que ele tá. Pode fazer bastante. E bem rapidinho, ó. Esse aqui também eu utilizo muito. Eu tenho sempre, quando eu tô fazendo as minhas peças, ele tá sempre do lado, que eu ocupo para tudo. E como facilita pra gente fazer cabelinhos de boneca assim, olha, é muito bom. Deixa eu mostrar olha o efeito que ele dá, ó. Olha como ficou. Ficou bem legal, ó. Vamos deixar secar. Esse aqui vocês têm que deixar secar assim num local que fique plano. Daqui a pouco já tá seco, é bem rápido para secar. Então, gente, enquanto seca as nossas peças aqui, ó, eu vou demonstrar para vocês qual a utilidade, então, de cada pecinha, tá? Então, eu vou mostrar esse aqui que a gente fez frisadinho na ponta, que eu falei para vocês que a gente usa para fazer flores. Então, eu vou fazer aqui só para demonstrar para vocês qual é o efeito que dá. Então, fazer bem rapidinho para vocês verem. Então, esse aqui é usado para fazer a textura dos miolos das flores, ó. Ele dá esse frisado, ó, em flores. Ele dá aquela textura, ó, de flores aqui dentro, ó. Vocês perceberam? Essa aqui que a gente fez, que tá secando, é essa aqui, ó. Essa aqui vocês usam para tudo mesmo.
para alisar as pecinhas ou para fazer acabamentos. Então, vão usar para tudo. Vocês usam para um lado como bolhador, ó, dá para bolhar miolos de flor, bolhar qualquer coisa, ó. Fazer o bolhadinho, porque ele não gruda na massinha, tá? A pontinha também vocês aproveitam para fazer furinhos, coisa, vão aproveitar. E esse tapetinho aqui, que é esse que a gente fez, ele é excelente para fazer cabelinho de boneca. Eu vou mostrar para vocês como é que fica. Fazer cachinhos, pode fazer fininho, outros com a franjinha de boneca. Só coloca aqui, ó, dá uma pressionada. Ó, ele sai frisadinho. Olha os frisinhos dele. Ó, daí faz cachinhos, tudo, ele já fica todo frisadinho. Quando faz aquela parte mais larga, numa franja de bonequinha, ó. Olha como ele fica bem frisadinho. Olha que legal. E dá para fazer também textura de folhas de flores, que ela tem uma textura assim toda reta. Ó, vai ficar assim, ó. Então, a gente usa bastante, olha. Esse outro frisador de pétalas é esse aqui que a gente fez, ó. É o mesmo, só que ficou um pouquinho maior, mas é o mesmo. Também eu vou mostrar para vocês. Quando a gente faz uma pétala, fazer uma pétala bem rápida aqui, só para demonstrar. Aqui a gente vai usar esse aqui para afinar as pontas. E aqui, ó, só frisar nesse frisadorzinho. Deixa os frisos perfeitos, ó. Olha, fica uma pétala perfeita. E esse bolhador que a gente fez também, essa bolinha aqui, ó, esse redondinho, ele também vai servir para bolhar pétalas de flores, ó. Então, vocês usam para bolhar pétalas. Então, é bem útil essas ferramentas. E quem está iniciando, que no momento, às vezes, não tem condições de comprar materiais, essas peças aqui vai ajudar muito para vocês já começarem a fazer alguma coisa. E se vocês já gostaram do vídeo de hoje, já vão deixando seu like. E se não se inscreveram, então, aproveite e já se inscrevam. E vamos aguardar os próximos vídeos. Até mais então, gente.